Esse exercício é de extrema importância para você ver que em triângulos retângulos, muitas vezes, ou em triângulos quaisquer, que você acaba fazendo, dois triângulos retângulos, é importante fazer observações a respeito dos lados e ângulos desses triângulos. Ele fala que o Abílio e a Gioconda estão como se isso aqui fosse o chão. Ele inclusive vai falar para você considerar como alturas desprezíveis, como se eles estivessem deitados no chão, então, sem considerar a altura deles. Eles estão observando um pássaro. O Abílio observa com um ângulo de 30 graus, a Gioconda observa com um ângulo de 45 graus. Eles estão a 240 metros de distância e ele pede para você determinar que altura que o pássaro se encontra. Então, o que a gente precisava saber, deixa eu mudar a cor aqui, seria essa distância aqui, que eu vou chamar de H. E, claro, isso é a altura do triângulo AGP. Então, formou 90 graus aqui. E, portanto, você tem dois triângulos retângulos. Um desse lado, AP, então pode até falar que esse é o ponto H. E o outro, BGH. E agora que vem uma coisa importante, porque você vai ter dois triângulos retângulos, um deles com ângulo 30 e no outro triângulo retângulo o ângulo 45. Se não fosse 45 aqui, você podia falar, olha, essa distância GH é x, essa distância H vai ser os 240 menos x. E aí você vai trabalhar com os dois triângulos com duas incógnitas, x e h. No entanto, como esse ângulo é 45, vale a pena o que eu falei de observar todos os lados e ângulos dos triângulos retângulos que você tem. Quando é 45, o outro também é 45. Para que a soma dê 180, já que aqui é 90, esse mais esse tem que dar 90. Em se tratando de 45 aqui e 45 aqui, você está num triângulo retângulo isósceles. Os catetos são iguais. Ou então, se o cateto aqui vale H, esse lado aqui também vai valer H. Então, você não vai falar que é X. Não é uma segunda incógnita, é a mesma incógnita. Isso sempre vai acontecer em triângulos retângulos com ângulos de 45. Então, já fica a dica, se aparecer algum problema que envolva um triângulo retângulo com ângulo 45, lembra que ele é isósceles. Vou marcar, então, que esse pedacinho aqui vale H. E se esse pedacinho vale H, o outro segmento, que é o AH, vai valer o total 240 menos esse Hzinho. 240 menos o H. Agora acabou, porque você está nesse triângulo retângulo, você tem, deixa eu ver se eu faço a mão, mais ou menos, um triângulo retângulo, esse ângulo aqui é 30, esse é o vértice A, esse é o que a gente chamou de H, e aqui era o P. Isso aqui é a altura H que a gente está querendo. Ele estava pintado em verde, é o H. Esta distância aqui você acabou de colocar em função de H também, que é o 240. Não ficou bom não, né? Pronto. 240 menos H. E agora, pensando trigonometricamente, para o 30 graus, esse aqui é o oposto, cateto oposto, esse aqui é o adjacente, cateto adjacente. Qual razão trigonométrica envolve o oposto adjacente? A tangente. Então, a tangente de 30 será o H sobre o 240 menos H, o oposto pelo adjacente. Um detalhe que você deve se lembrar que a tangente do 30 é raiz de 3 sobre 3. Multiplica cruzado, 3H igual 240 vezes raiz de 3
menos h vezes raiz de 3, eu vou escrever raiz de 3h. Esse menos raiz de 3h, quando passar para lá, vai ter que passar somando, mais raiz de 3h. Então teremos 3h mais raiz de 3h igual ao 240 raiz de 3. Põe o h em evidência, porque ele está nos dois termos desse primeiro membro aqui. Coloca ele em evidência. Sobra 3 mais raiz de 3 igual ao 240 raiz de 3. Como isso aqui está multiplicando o h, passo para lá dividindo. O h será 240 raiz de 3 dividido por raiz de 3 mais raiz de 3. Bom, não posso ter raiz no denominador, racionalizo. Vou racionalizar multiplicando em cima e embaixo pelo 3 menos raiz de 3. 3 menos raiz de 3 para fazer produto notável. Isso vai nos dar que o h é igual a 240 raiz de 3 vezes 3 e 240 raiz de 3 vezes raiz de 3. Eu vou, a princípio, só deixar indicado para você ver o que vai acontecer. 240, que multiplica raiz de 3, vai multiplicar 3 menos raiz de 3. Agora, no denominador, você faz a soma de dois valores multiplicando a subtração desses mesmos dois valores. Você faz o quadrado do primeiro, 9, menos o quadrado do segundo. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Bom, mas espera aí, 9 menos 3 são 6. Se você simplificar, 240 por 6 dá 40. E verificando, o raiz de 3 vezes o 3, 40 raiz de 3 vezes o 3 vai dar 120 raiz de 3. 120 raiz de 3. E o 40 raiz de 3 vezes o menos raiz de 3, esse raiz de 3 vezes esse raiz de 3 vai dar 3. Então vai ficar menos 3 vezes 40 menos 120. Colocando o 120 em evidência, sobram raiz de 3 menos 1, o que nos dá a alternativa B.